2 horas da tarde, Brasil jogando na Copa do Mundo e eu aqui sozinho andando pelo centro de São Paulo. Da Barra Funda eu peguei o trem, peguei metrô, fui parar bem no coração da cidade. Andei pela Sé, Liberdade, aquelas regiões que normalmente não param nunca. Eu vim com uma pergunta na cabeça. Será que ainda existe aquele clima de se parar tudo para ver um jogo do Brasil? Porque na minha memória, lá de quando eu era criança, isso era uma certeza. Hoje eu já não tenho mais tanta certeza assim. Então eu resolvi sair de casa, literalmente no horário do jogo, para ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo nas ruas. E o que eu encontrei foi bem diferente do que eu esperava. Então, bora para mais um A Pé Por Aí, porque esse vale muito a pena. Salve, salve galera, mais um A Pé Por Aí começando, eu sou o Richard e eu tô aqui no mezanino da estação Barra Funda para fazer a baldeação entre as linhas de trem aqui da Via Mobilidade e Tic Trens, indo em direção à plataforma do metrô da linha vermelha. Enquanto isso eu vou deixando algumas imagens aí passando sobre o movimento aqui, o que eu encontrei vindo para cá. As linhas de trem que levam para as cidades da Grande São Paulo ou mais para as periferias da cidade, elas estavam bem cheias, bem movimentadas. Bastante gente indo embora, literalmente, do centro, das regiões mais comerciais aí de São Paulo, né? Onde concentra mais serviços, comércio, escritórios. E a Barra Funda estava bem movimentada até. 1 hora antes do jogo, eu esperava até menos gente aqui andando, mas tinha bastante gente entrando, indo ali em direção aos bloqueios. E eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo, tá, galera? Não vai ser uma caminhada tão contínua, não, porque os vagões estão bem cheios. Eu esperava ter menos gente já esse horário, mas vamos ver o que sai aí. Desci na Sé, já tô aqui na parte de cima, quero mostrar a parte de baixo ali, os 2 andares, digamos assim, da Sé. E olha só, que tranquilidade a Sé, esperava também mais gente, tem até uma galera ali do outro lado, mas tá chegando aqui o metrô, vamos ver se vai descer bastante gente. Mas eu esperava mais gente aqui na Sé também. Como o jogo hoje é às 2, acredito que muita gente tenha saído meio-dia mais ou menos do trabalho. Ou muita gente não foi liberada também, né? Acho que vai dar para ter mais essa noção quando subir ali para fora da estação, região que passa bastante gente esse horário de almoço também. Tem muitas empresas, muitos escritórios por aqui. Acho que dá para ter uma ideia melhor. E você vê ali, desceu pouca gente, né? Tipo, não foi muita gente não desse metrô. Acho que esse horário aqui já é mais movimentado, mesmo não sendo horário de pico, a Sé já é bem movimentada. Mas enfim, vamos ver ali pra cima como é que tá. E vamos subindo ali pra Sé então, pra praça, pra catedral. E por que eu pensei em fazer esse vídeo hoje? Porque no passado, minha memória, pelo que eu me lembro, assim, em 2002 até 98, a galera se reunia muito, literalmente a gente parava muito pra ver o jogo do Brasil, né? Recentemente, não sei, não tenho notado tanto isso nesses primeiros jogos. Até que na minha cidade bastante coisa para, a cidade fica bem deserta mesmo. E eu fiquei curioso de pensar aqui no centro de São Paulo como que é. Ou em outros bairros também, se você é de outros bairros aí que quase não para, continua mais ou menos normal, ou se para muito, deixa aí nos comentários, fala aí de onde você é e como que é na sua região. Se você acha que isso ainda funciona, ainda tem aquele apelo de parar tudo para ver um jogo do Brasil. Enquanto isso, a Praça da Sé, daquele jeitão de sempre, né? Até que tem uma galera aqui, tem um pessoalzinho, mas ainda assim tá bem paradinho até. Acho que mesmo aqui no centro, acho que muitas empresas pararam, muita gente foi pra casa mesmo. Eu tô indo em direção à Liberdade lá em cima e, cara, surreal. Parece que a gente tá ou é um feriado ou a gente tá num centro abandonado. Tem uma lojinha aqui do lado direito aberta. Tem tipo uns restaurantes funcionando. É até um clima estranho, sabe? É um silêncio assim. E não sei, fica meio esquisito as lojas todas fechadas. Porque não tá parecendo um clima de fim de semana. Que a galera tá andando aqui na rua, tem uma galera tirando foto. Ainda tem muita coisa aberta, obviamente, né? Mas, nossa, dá um clima assim totalmente diferente caminhar. Não sei se dá pra ouvir no som ambiente. O barulho da cidade, assim, cara, quase não existe. É muito interessante, muito da hora observar isso aqui. Aí tem a galerinha ali andando com a bandeirinha do Brasil. Agora vamos ver se ali perto da Liberdade. É uma região mais turística ali também. Não que a Sé não seja, mas a Sé tem muito morador em situação de rua, né, ali na catedral. Mesmo tendo turistas, ainda isso afasta um pouco, né? Mas na Liberdade é um turismo diferente, né? Mais gastronômico ali, tem umas coisinhas diferentes. Vamos ver como é lá. Mas
Vou deixar as imagens que eu fiz andando em direção à Liberdade, para vocês verem aí o silêncio todo. E em alguns momentos, não sei, em alguns momentos tem mais carro passando nas ruas mais principais aqui, faltando quase 15 minutos para o jogo. E ainda tem bastante movimento de carros e de gente transitando aqui. Nada igual a um dia normal, tá? Tem um vídeo aqui no canal já sobre essa região, que eu gosto muito de caminhar por aqui, e vocês vão encontrar aí a diferença absurda que existe na quantidade de pessoas andando, pedestres, nessas calçadas que a gente está agora. Bom, já aqui na região da Liberdade, que a gente está chegando agora, eu já tive uma surpresa um pouco diferente. E não foi essa vuvuzela que estava aí de fundo, porque tinha uma família bem animada e o cara tava tocando essa vuvuzela, essa buzina, essa corneta, sei lá o que era aquilo, o tempo todo enquanto eu caminhava aqui fazendo as imagens. Mas beleza, vamos lá para a Liberdade então, que foi um ponto mais surpreendente aqui pela quantidade de pessoas andando. E até que tinha uns estabelecimentos abertos, até sorveterias, barraquinha de pastel aí no meio, um café ou outro funcionando. Quem conhece a Liberdade sabe que fim de semana é muito cheio, dias de semana já são mais tranquilos, mas pro horário, pro evento que estava acontecendo, até que eu achei uma quantidade de pessoas bem ok. Podem ser bastante turistas também, curtindo aqui a região, porque realmente está um dia mais tranquilo para caminhar, né, para fazer, sabe, curtir a cidade a pé, coisa que durante a semana, por conta do seu dia a dia, sua correria, ou no fim de semana, por conta da lotação dos lugares, você acaba deixando de fazer. Parece que hoje, nesse horário do jogo, algumas pessoas preferiram curtir a cidade, curtir o vazio mesmo. Por mais que muitas lojas estivessem como essas aqui da frente, né, com as portas de aço fechadas e abaixadas, muita coisa não funcionando, como ainda tinha um café ou outro funcionando, uma coisa e outra funcionando, muita gente preferiu aproveitar esse momento de tranquilidade da cidade. Escolheram fazer um outro roteiro, coisa um pouco mais diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo hoje aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. Galera, agora 2 horas em ponto, o jogo do Brasil e Japão está começando agora, e realmente aquele clichê de que São Paulo é a cidade que nunca para, realmente é verdade, porque horário do jogo, muita gente aqui na Liberdade ainda passeando, turistando, dá para ver que tem muito turista aqui, muita gente trabalhando também, apesar de ter muitas lojas fechadas, muita gente ainda está aproveitando o dia, o horário do jogo do Brasil, para fazer uma caminhada mais tranquila aqui pela Liberdade. Ainda assim, está um dia muito mais tranquilo do que um sábado ou um domingo para curtir o centro de São Paulo. Agora eu vou voltar em direção à Sé, pegar o metrô de novo, e vamos ver se o metrô pelo menos mudou um pouco, ou ali na região da Sé e nas estações que a gente passou. Vamos ver se o cenário mudou ou se está igual esse aqui, cheio de movimento ainda, cheio de pessoas pela rua. E aí assim, né? Todo mundo é obrigado a gostar de jogo, gostar de Copa. Não tô falando isso, muito pelo contrário. Acho que a ideia do vídeo foi literalmente mostrar isso, que enquanto muita gente está vivendo uma coisa, outras preferem viver outra coisa totalmente diferente, fugir um pouco do óbvio, e tá tudo bem. Mas eu achei bem interessante ver que o centro de São Paulo é muito vivo, cara, mesmo num horário ali, né, que tá todo mundo mais parado, e, você consegue ouvir, assim, barulhos diferentes, você consegue ter ângulos diferentes, você fica mais à vontade para caminhar. Mesmo assim, achei bem seguro, bastante policiamento também. Então, são detalhes aí que mostram, cara, São Paulo literalmente outro mundo, né? Galera assistindo os jogos também nos bares, também tinha, né? Tinha alguns bares aqui na região da Praça da Sé, tinha um pessoal bem animado ali assistindo os jogos, os bares até cheios nessa região. Quando eu passei, o jogo já estava passando aí, né? E o pessoal assistindo ali, mó de boa, mó vibe diferente. Achei que até... Eu que sou meio contra aí sair pra ver jogo assim na multidão e tal. Achei até legal, uma experiência aí pra... Já tive no passado, faz tempo que eu não vejo jogo assim, principalmente do Brasil. Mas é uma experiência que dá até pra ter de novo. Achei bem interessante. Outro detalhe legal que eu achei, a galera sentada aqui nos degraus da catedral, meio que curtindo a cidade ou curtindo a vista, não sei. Ou elas só estavam ali sentadas mesmo, e eu tô fazendo esse julgamento, né? Mas, voltei aqui pra Praça da Sé, e aí o cenário já foi bem diferente. Tinha uma galera tirando foto mesmo, dando uma olhada ali na arquitetura, na paisagem e tal. Mas quando eu passei a primeira vez, tinha muito mais gente aleatória, andando de um lado pro outro.
e agora já sinto uma tranquilidade um pouco maior, um barulho diferente, ou melhor, um silêncio diferente para essa área da cidade que é tão movimentada. E tinha esse cachorrinho aqui fazendo paisagem pro vídeo e a praça ali de fundo. Muito bom, cara, é uma experiência, eu gostei demais de fazer esse vídeo. Foi algo totalmente diferente, inesperado para mim. Ver o comércio fechado foi bem impactante nesse dia. Ver a galera também curtindo a cidade foi bem interessante. E ver que São Paulo funciona de várias maneiras diferentes aí, mesmo quando está acontecendo eventos grandes, é bem legal. E vamos finalizando aqui esse vídeo mostrando a Estação da Sé muito mais tranquila. Nesse momento o jogo já estava no primeiro tempo, a bola já estava rolando. Acredito que o Brasil já estava perdendo neste momento, acho que estava uns 20, 25 minutos do primeiro tempo. E a gente consegue ver o metrô chegando bem vazio, a plataforma completamente vazia. Isso aqui é em direção à Barra Funda. E olha só, sei lá, 30, 40 pessoas só pegar o metrô. Para quem conhece sabe que isso é praticamente impossível de acontecer. E a Barra Funda também, não desceu quase ninguém comigo, pouquíssimas pessoas desembarcaram aqui na Barra Funda. Ali na parte de cima do mezanino também, vou deixar as imagens de como estava lá no mezanino também, super tranquilo. É um feriadão aqui, uma segunda-feira de feriado. E olha, tenho certeza que todo CLT que trabalha aqui todo dia em São Paulo queria ter essa visão da cidade todos os dias, né? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde e esse movimento super tranquilo. Acho que a gente enfrentaria a vida de uma maneira um pouco diferente se a gente pudesse ter o transporte público dessa maneira, né? Não precisava nem ser tão vazio assim, mas só de não ser aquele vucu-vucu, aquela movimentação toda, aqueles trens totalmente cheios, abarrotados, já seria muito útil para o trabalhador. Por outro lado também, mesmo sendo um evento de super impacto, um jogo do Brasil, país do futebol, muita gente gosta. A gente percebe que muita gente ainda precisa trabalhar, precisa se locomover durante o horário dos jogos. E São Paulo é uma cidade tão gigante, a região metropolitana tão gigante, que mesmo com muita gente parando, ela ainda continua vivendo, continua com movimento, pulsando, numa maneira bem São Paulo de ser. Ah, galera, eu tenho 2 rápidos avisos antes de fechar esse vídeo. O primeiro é que esse canal vai passar por uma repaginada em breve. Esse aqui foi o último vídeo, provavelmente, com o nome Histórias e Lugares. Muito em breve, nos próximos dias, eu vou divulgar um novo nome e uma nova foto aqui para o perfil. Eu acho que faz mais sentido com o tipo de conteúdo que eu gosto e que eu quero trazer aqui no canal para vocês. Eu vou explicar tudo isso melhor num post lá na comunidade nos próximos dias, então eu peço para você acompanhar por lá para ficar por dentro aí dessas novidades. E o segundo aviso é que no próximo mês eu começo a gravar com uma câmera nova, muito mais moderna, uma imagem bem melhor, bem superior, o som melhor também. Eu juro que vocês vão notar muito a diferença. E junto com isso, o canal volta a ter um tom mais próximo do que era lá no início, há cerca de um ano e 2 meses atrás, quando eu comecei a fazer esses vídeos. Muito mais leve, muito mais informal, que é o que eu sinto que faz mais sentido para os meus conteúdos. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, obrigado pela sua companhia nessa caminhada. Se você puder deixar um like, vai fortalecer muito o canal. Se você está chegando por esse vídeo, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. E eu lancei recentemente o clube de membros também, se você quiser dar uma olhada lá na página inicial do nosso canal no YouTube, tem o botão Seja Membro lá, tem algumas informações, algumas explicações, tá no começo ainda, mas se você quiser se juntar, fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê nos próximos vídeos.